SPSEC 2019, uma questão de reações inorgânicas e também distribuição eletrônica. Em algumas operações militares, grupos especiais utilizam artefatos explosivos, como granadas de mão, denominadas de luz e som, ou atordoantes. Após sua deflagração, a granada gera, como efeitos, um estampido muito alto e um intenso flash de luz, que atordoam o oponente. Algumas granadas desse tipo podem possuir como reagente, componente principal, o magnésio, metálico em pó. Considerando a luz emitida por essa granada como resultado da reação química entre o magnésio metálico pulverizado e o oxigênio do ar, tem-se a equação química da reação. Então está aqui o magnésio metálico na forma de pó pulverizado, reagindo com o oxigênio do ar, formando um óxido, que é o óxido de magnésio, e há uma grande liberação de luz. Acerca do magnésio e da reação descrita acima, são feitas as seguintes afirmações. Então nós temos aí 6 afirmações, e aí nós vamos analisar cada uma delas, vamos colocar aqui os 6 itens, vamos analisar cada uma dessas afirmações, marcando verdadeiro ou falso, para depois a gente marcar o item correto. Então a primeira afirmação diz assim, ó, essa reação é uma reação de simples troca. Primeiro item, ele diz que essa reação é uma reação de simples troca. Essa reação, ó, nós temos 2 substâncias simples originando uma substância composta. Em outras palavras, 2 compostos produzindo um. Isso é uma reação de síntese ou adição. Então, o primeiro item é um item falso. Essa reação é uma reação de síntese, também classificada como reação de adição. Então, falso não é uma reação de simples troca. Isso é uma reação de síntese ou adição. Alexandre, dê um exemplo aí de uma reação de simples troca. Ok. Vou colocar aqui uma reação, por exemplo, do alumínio com o ácido clorídrico. Com o ácido clorídrico HCl. Já estou colocando a reação já balanceada. O alumínio reagindo com o ácido clorídrico. Por que simples troca? Porque é uma substância simples reagindo com a composta, dando outra substância simples e outra substância composta. O alumínio vai tomar o lugar do hidrogênio, vai formar um sal, que é o AlCl3. AlCl3 e vai liberar gás hidrogênio. Então, isso é uma reação de simples troca. Quando nós temos uma substância simples, formada por um único elemento químico, alumínio, reagindo com a substância composta, que eu vou já completar o balanceamento, produzindo outra substância simples e outra substância composta. Para balancear, nós temos um alumínio, 3 cloro, 3 cloro. Mas como aqui tem 3 hidrogênios, aqui é um número ímpar, aqui é um número par, você coloca 3 meios. Porque 3 meios vezes 2 dá 3. Então tem a reação química balanceada. Se você quiser, você multiplica por 2, né? Que aí fica 2, 6, 2, 3, para ficar só coeficientes inteiros. Então, isso não é uma reação de simples troca. Isso é uma reação de síntese ou adição. E está aí um exemplo de uma reação de simples troca clássica, que é quando um metal reage com um ácido, produzindo sal e liberando gás hidrogênio. Muitos metais reagem com ácidos, produzindo sal e liberando gás hidrogênio. Ok, então, item 1, falso. E vamos completando aqui o nosso resumo, né? Primeiro item, falso. Segunda afirmação, nessa reação ocorre a oxidação do magnésio metálico. Vamos lá, vamos ver se essa reação é a reação de oxirredução. O NOx de uma substância simples é 0, então o NOx do magnésio é 0. O NOx do oxigênio também é 0.
Já aqui, ó, o oxigênio é menos 2 e para zerar, o magnésio é mais 2. Então, realmente, essa reação é uma reação de oxirredução. Por quê? O magnésio, ao passar de 0 para mais 2, ele perdeu elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor, também chamado simplesmente de redutor. Então, o magnésio sofreu oxidação. Se o magnésio sofreu oxidação, quem sofreu redução, né? Quem ganhou elétrons? Foi o oxigênio, que passou de 0 para menos 2. De 0 para menos 2, ele ganhou elétrons. Quem ganhou elétrons sofreu redução. Quem sofre redução é o agente oxidante, também chamado simplesmente de oxidante. Então, essa reação é uma reação de oxirredução? Verdade. Essa reação é, sim, uma reação de oxirredução. E, nesse caso, ocorre a oxidação do magnésio. Sim, o magnésio sofreu oxidação. Ele perdeu elétrons, passou de 0 para 2 mais. Então, até agora, marcamos o item 2. Muito bem. Então, não só apenas é uma reação de oxirredução, mas o magnésio se oxidou, né? E o oxigênio do ar se reduziu. 3. Após deflagração da granada com reação do magnésio metálico, conforme a equação da reação descrita acima, a formação de um sal de magnésio. Atenção! Sal de magnésio falso. MgO não é um sal, é um óxido. É o óxido de magnésio. O que é que caracteriza um óxido? Quando é que nós temos um óxido? Um óxido é um composto binário, ou seja, só pode ter 2 elementos, no caso aqui oxigênio e magnésio, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, MgO é um óxido e não um sal. Um sal seria, por exemplo, né? MgCl2, cloreto de magnésio. Aí sim, nós teríamos um sal, né? Mas MgO não é um sal, é um óxido. Então, item 3, falso. Até agora, o único item verdadeiro é o item 2. Não sei se já com isso se dava, já para marcar, né? O único item verdadeiro, o 2. Ainda não dá para marcar, porque tem mais de uma possibilidade ainda. Mas vamos avançando, até porque o nosso objetivo não é simplesmente marcar, mas aproveitar cada item para a gente aprender muito com eles. Vamos para o item 4. Conforme o diagrama de Linus Pauling, que nos ajuda a fazer a distribuição eletrônica, a distribuição eletrônica do cátion magnésio, que é o Mg2+, é 1s2, 2s2, 2p6. Atenção, para a gente responder o item 4, né, tem que ser dado o número atômico do magnésio. O número atômico do magnésio é 12. Então, para você fazer a distribuição eletrônica do magnésio, né, eu vou colocar aqui que o número atômico do magnésio é 12, significa que ele tem 12 prótons. Então, se o magnésio tem 12 prótons, o átomo de magnésio tem 12 elétrons. Então, você tem que fazer, para você fazer a distribuição eletrônica de um cátion, faça primeiro a distribuição eletrônica do átomo neutro, que você tem que tirar os elétrons do subnível mais externo e não do subnível mais energético. 12 elétrons só, facilmente a gente faz a distribuição eletrônica, não precisa nem fazer o diagrama de Linus Pauling, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tá aí o magnésio, cujo número atômico é 12. 2, 4, 10, 12. Aqui nós temos, ó, na primeira camada, 1s2, 2 elétrons. Na segunda camada, 2s2, 2p6, 8 elétrons. E na terceira camada, só 2 elétrons. 3s2, além de ser o subnível mais externo, ele é também o subnível mais energético. Nesse caso, coincidiu, né? Nem sempre coincide do subnível mais externo ser também o mais energético. Alexandre, como é que eu sei que ele é o mais energético? Porque o diagrama de Linus Pauling
coloca os subníveis em ordem crescente de energia. Então, o último que você escreve é o mais energético. Como é que eu sei que ele é o mais externo? Porque ele tem o maior número quântico principal, que é da camada 1, que é da camada 2, que é da camada 3. Então, é o mais externo. Você sempre retira os elétrons do subnível mais externo. Então, para fazer o Mg2+, você vai retirar os elétrons do subnível mais externo. O Mg2+, agora só tem 10 elétrons. Aí, de onde é que você retira esses 2 elétrons? Do mais externo, que coincidentemente aí é o mais energético. Então, não tinha nem como você errar, né? Tirando do 3s2, com a distribuição eletrônica do magnésio 2+, que é um cátion, que agora só tem 10 elétrons, né? E agora só tem 2 camadas. A camada 1 com 2 elétrons e a camada 2 com 8 elétrons, que dá um total de 10 elétrons. Um cátion significa que ele perdeu elétrons, no caso aí 2. E aí, isso torna o item verdadeiro ou falso? Ele diz, conforme o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica do cátion magnésio é 1s2, 2s2, 2p6, verdadeiro. Então, até agora, nós estamos marcando como verdadeiros os itens 2 e 4. No nosso resumozinho aqui, 2 e 4 são verdadeiros, né? E nós estamos marcando como verdadeiro. Ok, vamos para o item 5. Item 5. Após a deflagração da granada com reação do magnésio metálico, conforme a reação descrita acima, ocorre a formação de óxido de magnésio e gás hidrogênio como produtos. Para marcar esse item como verdadeiro, não tem como, né? Porque ele já deu a reação, é uma reação de síntese, onde 2 compostos formam um único composto. Aí ele diz que forma óxido de magnésio e gás hidrogênio, outro participante. Se tivesse gás hidrogênio, tinha que ter H2, gasoso aqui, como produto dessa reação. Não tem a liberação de energia na forma de luz, né? Não tem nenhum produto ali além do MgO. Então, item 5, falso, não houve liberação de gás hidrogênio, como, por exemplo, aconteceu aqui nessa reação de simples troca, né? A substância simples reagiu com a composta, dando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Aí sim produziu gás hidrogênio. Mas na reação que já foi dada na questão, bastava o aluno confirmar na questão que não tem gás hidrogênio como produto. Então, falso. Item 6, último item para a gente analisar, diz assim, as ligações químicas existentes entre os átomos de magnésio metálico são denominadas ligações metálicas. E as ligações químicas entre os átomos no óxido de magnésio são denominadas ligações iônicas. Veja bem, isso é interessante, porque nessa reação nós temos, vou colocar aqui o item 6 para a gente analisar, tá bom? Item 6, nós temos o magnésio. O magnésio é um metal. Então, qual é o tipo de ligação que nós temos numa barra de magnésio? Ligação metálica. Então, no magnésio, realmente nós temos ligação metálica, porque é uma reação envolvendo metais. Nós temos também o gás oxigênio. Vamos aproveitar e falar dos 3. O gás oxigênio, que é o O2, ele é desse jeito. É uma molécula, aí ela tem ligações covalentes. Temos o octeto completo. Cada ligação dessa corresponde a um par de elétrons, né? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então, aí nós temos, na molécula de gás oxigênio, né, O2 gasoso, nós temos uma ligação covalente. Nós temos uma ligação covalente. Inclusive, dizendo mais detalhes, é uma ligação covalente apolar. Por quê? Porque não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos, como existiria, por exemplo, no HCl. HCl é uma ligação covalente, só que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Aí seria uma ligação simples, uma ligação covalente polar. Alexandre, e no MgO?
MgO, nós temos um metal e um ametal. Isso é característica de um composto iônico. MgO. O magnésio é 2+, e o oxigênio é 2-. Isso é um composto que não tem uma ligação covalente como tem ali no O2. É uma ligação iônica. É uma ligação formada por uma força de natureza eletrostática entre íons de cargas opostas, entre um cátion e um ânion. Então, isso é uma ligação iônica. Então, muito interessante aqui, porque nessa reação nós temos os 3 tipos de ligações interatômicas, que são as ligações entre átomos, né? A ligação metálica, que envolve metais, a ligação covalente, no caso aí envolvendo 2 ametais, que é o oxigênio e o oxigênio, e aqui a ligação iônica, que é entre um cátion e um ânion. Então vamos confirmar o que é que ele diz aí nesse item. 6. As ligações químicas existentes entre os átomos de magnésio metálico são denominadas de ligação metálica. Correto. E as ligações químicas existentes entre os átomos no óxido de magnésio são denominadas iônicas. Corretíssimo, porque é uma força de natureza eletrostática, uma força atrativa entre um cátion, que é o Mg2+, e o óxido, um ânion, que é o O2-. Então, verdadeiro esse item. Ficam verdadeiros os itens 2, 4 e 6. 2, 4 e 6, a gente marca o item C de casa. Questão interessante, tranquila. Por quê? Porque envolveu reações inorgânicas. A gente aproveitou para lembrar o que é uma reação de síntese ou adição, o que é uma reação de simples troca, o que é uma reação de oxirredução. Além de ser uma reação de síntese ou adição, é também uma reação de oxirredução, porque teve variação do NOx. O magnésio se oxidou e o gás oxigênio se reduziu. Aproveitamos aí para ver a distribuição eletrônica de um átomo neutro, de um cátion, que a gente retira os elétrons do subnível mais externo e não do mais energético, lógico que aí coincidiu. E também lembrar os 3 tipos de ligações químicas, a ligação metálica, a ligação covalente e a ligação iônica. Questão muito interessante, bem abrangente, mas tranquila, resolvida, letra C.